Boa noite mais uma vez à Igreja do Redentor. Eu sei que nós temos alguns visitantes que estão aqui pela primeira vez, e eu quero dizer, seja bem-vindo à nossa comunidade, à nossa igreja. A gente começou a plantar essa igreja mais ou menos 2 anos e meio atrás, talvez 3 anos, e 2 anos e meio atrás a gente lançou cultos públicos, né? E a gente mudou para esse templo aqui, eu acho que foi em maio deste ano, e Deus tem abençoado a nossa igreja. Nós não somos uma igreja perfeita, mas nós somos uma igreja que realmente está buscando Deus. E nós queremos que o nome do nosso Senhor seja conhecido em todo lugar em nossa cidade. Amém? Então, hoje à noite nós estamos começando uma nova série chamada Provérbios, fé, sabedoria e prática. Vamos falar isso juntos. Fé, sabedoria e prática. Eu vou dizer, essa palavra sabedoria é difícil para mim pronunciar em português. Sabedoria. Eu vou falar essa palavra pelo menos 50 vezes durante essa mensagem. Por favor, eu preciso da tua graça. Mas Provérbios é um livro muito interessante e você tem que entender que a gente passou pelo menos 6 meses no livro de Efésios e agora a gente está começando esse livro, mas quando a gente está estudando Provérbios, a gente não pode estudar esse livro da mesma maneira que a gente tipicamente estuda um livro em particular, porque exposicionalmente, falando versículo por versículo, não é a melhor forma para estudar esse livro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar esse livro, mas em termos de tópico, o tema. E eu acho que vai ser mais eficaz para nós. Mas eu tenho orado sobre nossa igreja, aonde a gente deve ir, e eu acho que o Senhor falou, passa um pouco tempo no Antigo Testamento falando sobre uma coisa muito importante para nós, que pode nos dar uma guia para nossas vidas, porque cada um de nós certamente precisa mais sabedoria. Então, provérbios são conselhos que dão vida. Sabedoria sobre a vida que dá vida. E a fim de abraçar essa sabedoria, devemos abraçá-la com fé e prática. Porque se você tem sabedoria divorciada da fé, torna-se alguma coisa muito sinistro, moralismo. E moralismo não é percebido. Quando não é percebido, o que acontece? A gente tornar-se como fariseus. E isso é sabedoria divorciada da fé. Essencialmente a sabedoria do mundo. Mas sabedoria divorciada da prática também nos torna alguma coisa diferente. Nos torna pessoas aparentemente inteligentes que não praticam o que nós pregamos. Eu não sei se você conhece gente assim. Tornamos-nos aparentemente inteligentes, mas na realidade nós estamos bebendo da fonte do mundo. Então, a sabedoria nunca deve ser desassociada da fé ou da prática. Faz sentido? Sabedoria tem tudo a ver com fé e prática. Quantos de vocês aqui têm filhos? Quantos de vocês têm filhos? A maioria de nós, tem muita gente aqui com filho. Nós amamos os nossos filhos, né? Quem não ama seu filho? Eu amo as minhas filhas. Eu posso te garantir de alguma coisa, que 100% das pessoas aqui, neste lugar, que têm filhos, querem que seus filhos cresçam para ser o quê? Sábios. Todo mundo quer isso, todo mundo. A gente quer que os nossos filhos tenham sabedoria. Não há um pai ou uma mãe aqui nesse lugar que não quer seu filho ou seu filho ter sabedoria, para tomar decisões sábias, para viver a vida ao seu máximo. Todos nós, sem exceção, queremos que os nossos filhos cresçam para ser sábios. Sabe de alguma coisa? Deus, Ele tem a mesma perspectiva. E você e eu, nós somos filhos adotados, né, de Deus. Ele tem a mesma perspectiva sobre nós. Ele quer que a gente cresça em sabedoria. Ele quer que a gente não apenas tome decisões sábias, mas tornemos pessoas sábias. Porque há uma diferença entre alguém que toma uma decisão sábia uma vez em quando e uma pessoa sábia.
Mesmo uma pessoa tola pode tomar uma decisão sábia ao longo do tempo. Mas uma pessoa sábia vai tomar decisões sábias na maioria das vezes. Está comigo? Todo mundo está me entendendo? Mas essa sabedoria que Deus nos dá, não pode ser desassociada de fé e prática. O seu filho cresce e se torna sábio nos caminhos do mundo, mas sem Jesus, foi só a sabedoria do mundo que ele aprendeu, e isso a Bíblia chama de uma coisa bem interessante: morte. A sabedoria do mundo é morte. É morte. E aqui está o porquê. Porque a sabedoria é Jesus. Isso é o que o Novo Testamento diz. A sabedoria é de Jesus e a sabedoria é Jesus. Então diga isso comigo. A sabedoria é Jesus. A sabedoria é Jesus. Este ponto, isso pode ser o ponto mais importante na mensagem desta noite. A verdadeira sabedoria vem de Deus, encontrada em Jesus. Isso faz com que Provérbios seja um livro do Evangelho. Então, quando nós estamos falando sobre os livros do Evangelho, a gente não está simplesmente falando sobre Mateus, Marcos, Lucas, não sei o quê. A gente está falando sobre a Bíblia inteira. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o conselho de Deus, de Gênesis até Apocalipse, né? Todo fica parte do conselho de Deus para nós. Então, Provérbios é parte disso também. Ray Ortlund, que eu acho que ele pregou aqui, sei lá, um ano atrás, ele é um comentarista, ele escreveu isso. Eu achei bem interessante. Não sei se a gente tem isso aqui. O livro de Provérbios é um livro do Evangelho porque é parte da Bíblia. É uma boa notícia para as pessoas ruins. Quem aqui é uma pessoa ruim? Uma vez em quando. Eu sou. Mas você é pastor. Irmão, tem que passar um pouco de tempo com minha esposa. Eu sou uma pessoa ruim. Porque todos nós somos pecadores sem a esperança, exceto por causa de Jesus Cristo nós temos esperança. Amém? Então, é uma boa notícia para as pessoas ruins. Trata-se de graça para os pecadores. Trata-se de esperança para falhas. Trata-se de sabedoria para tolos. Este livro é o próprio Jesus, imagina, o próprio Jesus que veio para nós como nosso conselheiro, como nosso sábio, como nosso treinador de vida. A gente chama em inglês life coach. A nosso treinador de vida. O Senhor Jesus é um pensador competente para todos os tempos, todas as culturas. Ele é um gênio. Ele é um gênio porque Ele é Deus. Ele é um gênio e Ele nos oferece livremente a sua sabedoria única. Jesus, Ele é o nosso treinador de vida. Ele é o nosso life coach. E através deste livro, Ele vai nos dar esperança. Na Sermão do Monte, Jesus definiu o Evangelho como o quê? Como uma chamada à sabedoria. Ele falou em Mateus: todo mundo, então, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. E como hoje em dia a gente precisa de gente que está construindo a casa sobre a rocha em vez de a areia. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um tolo que edificou a sua vida sobre a areia. Sobre a areia. Provérbios, então, é um livro do Evangelho porque é uma chamada à sabedoria e, em última análise, é uma chamada para Cristo. Para Cristo. Portanto, muito importante que a gente não leia esse livro como um livro de pode fazer, não pode fazer. Pode fazer, não pode fazer, né? E não é assim. E se você ler Provérbios assim, vai ser muito difícil para você, porque até tem alguns provérbios que não faz tanto sentido, porque tem um que fala alguma coisa e o próximo versículo é diferente, quase como falando alguma coisa completamente diferente. Provérbios não é uma lista simplesmente as coisas que você pode fazer ou não pode fazer.
Interessante, esse fim de semana eu aprendi alguma coisa em português. Pode ser Arnaldo? Pode ser? Arnaldo? Pode, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo? E algumas pessoas, eu acho que têm essa perspectiva sobre provérbios quando elas estão lendo. Pode isso, Arnaldo? Pode fazer isso? Eu estou namorando com ela, eu posso fazer isso? Pode isso, Arnaldo? Eu estou, sei lá, eu não estou parando na luz que é vermelho, né? Eu quero ir no meu carro, mas eu não sei, mas depois de 10 horas eu posso, antes de 10 horas, mas às 9h45 da noite, eu acho que eu vou. Ninguém está me entendendo? Ok, não, isso não tem nada a ver com provérbios aqui. Mas, não é simplesmente pode, não pode, pode, não pode. Você vai crescer na sua fé, você vai crescer na sua sabedoria, se você realmente estudar conosco, aprender conosco, prestar atenção durante essa série. Amém? Então vamos ficar de pé enquanto nós lemos Provérbios 1 a 7. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Deus, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito, correto, ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Vamos falar esse último versículo juntos. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Vocês podem sentar. Gente, estamos todos num grande caminho na vida. Todo mundo está indo para algum lugar, especialmente aqui na Barra da Tijuca, porque, vocês sabem, todo mundo está indo em algum lugar, por causa disso, o trânsito é tão ruim. Nossas vidas são uma viagem, e ao final desta jornada, não chegaremos apenas a um lugar, mas a gente vai chegar em uma condição. E a pergunta hoje à noite é a seguinte: que tipo de condição vai nos encontrarmos no final de nossas vidas? Talvez não seja uma pergunta que você pergunte a si mesmo todo dia, provavelmente não, mas é uma questão muito importante para responder. Qual será a condição da nossa alma no final de nossos dias? Não apenas se vamos ou não ser salvos, mas como teremos orientado a nossa salvação na fé e na prática. A condição da nossa alma terá tudo a ver com a soma de todas as decisões que a gente está tomando, que a gente tem feito ao longo das nossas vidas, né? Com que tipo de pessoa eu devo casar? Que carreira eu devo tomar? Como eu deveria gastar meu dinheiro? Todas essas decisões irão impactar a condição das nossas almas no final do dia. Por exemplo, se você está simplesmente gastando 20 horas por semana jogando videogames, ou 20 horas por semana assistindo novelas, ou 20 horas por semana assistindo reality TV, essas coisas, por anos e anos e anos e anos, no fim da sua vida, isso vai impactar alguma coisa. Vai impactar alguma coisa. No fim, a condição da sua alma. E não é que essas coisas são necessariamente ruins. É a dieta que você tem tudo a ver com as decisões que você vai tomar, né? Então, é muito importante que a gente pense não simplesmente sobre salvação ou ir à igreja, mas as decisões que nós estamos tomando e os valores que estão nos causando tomar as decisões que a gente está tomando. Faz sentido? A condição da nossa alma terá tudo a ver com a soma de todas as decisões que a gente tem feito ao longo da vida.
E através do livro de Provérbios, Deus nos treina nesta mesma sabedoria que precisamos para o caminho difícil e complicado da vida. Às vezes, minha esposa e eu, a gente gosta de ir para um restaurante aqui em Casa Shopping chamado P.F. Chang's. Alguém aqui conhece esse restaurante? Talvez algumas pessoas aqui. Ok. Na verdade, um restaurante baseado nos Estados Unidos, mas é chinês, né? E então, é um pouco caro, mas é muito bom. A comida é muito boa. E eu gosto particularmente porque eles têm comida picante. É difícil para mim, às vezes, achar comida muito picante aqui no Brasil. Então eu vou lá, mas Luciane vai, mas ela vai por uma razão em particular. Eu gostaria de dizer por causa de mim, mas não é por causa de mim. Okay, vamos ser honestos. Ela prefere sushi. Em um lugar assim, sushi. Vou ser muito chique, né? Mas ela vai comigo porque no fim desse jantar, no fim desse almoço, eles vão dar esses biscoitos da sorte, né? Biscoitos da sorte. A gente chama em inglês fortune cookie. Biscoito da sorte no final da refeição. Agora, você já comeu um biscoito de sorte? Eu não sei, ela gosta. Eu estou comendo aqui, é ok, é interessante, mas não é nada especial. Não é nada especial. Quase parece que a gente está comendo papel, alguma coisa assim. Mas ela gosta muito. E ela vai comer isso. Mas o que é interessante, dentro de cada um deles, né, tem uma pequena mensagem no interior projetado em um sentido para profetizar sobre a sua vida. Inclusive, eu acho que às vezes é mais correto as profecias do que em algumas igrejas neopentecostais, para ser sincero com você. Que eles vão profetizar qualquer coisa sobre você, e às vezes a mesma coisa do que um biscoito da sorte. Eu não tenho nada contra o pentecostal, mas estou falando em algumas igrejas que tem essa profecia que não tem nada a ver com nada, entendeu? Só para falar. Gente, eu vou falar alguma coisa sobre a sua vida, e Deus vai fazer isso, mas eu não sei, eu estou discernindo aqui, não tem nada a ver comigo. Mas, irmão, é assim, ok, é assim. Gente, biscoito da sorte. Cada biscoito da sorte tem essa pequena mensagem projetada num sentido para profetizar sobre sua vida. Agora, Luciane adora comer essa cookie e ela não se importa tanto sobre a mensagem. Então, a gente não está lá buscando o sabedoria para as nossas vidas. Mas é bem engraçado ler as mensagens, porque nessas mensagens, geralmente, são uma mistura de entúpida, é a palavra em português, entúpida de mensagens de inspiração de horóscopo e de autoajuda. Eu coloquei, aqui são algumas mensagens que eu li. Biscoito da sorte. Ria bastante, ria alto e muitas vezes. Muito bom. Muito bom. A beleza rodeia você, porque é você quem a cria. Que legal. Toda beleza no mundo começa aqui, gerado aqui, irmão. A estrela das riquezas, Cláudio, está brilhando em você. Como muitos de nós queremos que esta seja realidade em nossas vidas, né? Irmãos, esta é a sabedoria do mundo. Essa é a sabedoria do mundo. É sem graça, não é específica para você. E, em última análise, não funciona. Não funciona. Ela até pode funcionar em alguns casos, mas você não pode apostar o caminho da sua vida sobre esse assunto, com esse conselho. Você acha que seu filho vai conseguir muito na vida somente com esse tipo de sabedoria? Acha que vai acontecer? Por isso é muito importante para a família, seja na igreja local. Amigos, a sabedoria de Cristo é uma questão da vida e da morte. A Bíblia diz isso. Inclusive, semana que vem a gente vai falar sobre quase como a sabedoria tem um pouco a ver com violência. A gente vai falar sobre isso semana que vem. Não é sobre melhorar as nossas vidas. Vamos supor que nós temos a coisa entre 1 e 10, se você quer ser 10, e agora você é 5, você quer chegar a 8.
ok? E através desses conselhos essa não é sabedoria melhorando a sua vida. Sabedoria é uma coisa diferente, é uma questão de vida, da morte. A Bíblia diz que há dois tipos de sabedoria que estão competindo pela nossa confiança. E nós estudamos isso no livro de Tiago, né? Há sabedoria de cima e sabedoria deste mundo, que é terrena, animal e diabólica. Então, todo o coaching da vida, todo o life coaching, pensamento inspiradores, seminários de pensamentos positivos no mundo, se você reunir todas essas coisas em uma coisa só, dizem isso. Você pode fazer em sua própria esforço, na sabedoria do mundo, você pode fazer tudo. Isso que o mundo diz. Basta seguir um fluxo interminável de conselhos de biscoitos da sorte. Basta abrir biscoito após biscoito. Depois deixar a sabedoria do mundo levar você onde ela vai te levar. A Bíblia chama isso alguma coisa tola, né? Alguma coisa tola. Diabólica. Deixa eu te dar um exemplo para entender talvez melhor. Você se lembra o que Jesus disse a Pedro quando Pedro lhe disse para não ir à cruz? Pedro estava dizendo essencialmente, olha Jesus, não há outra maneira de fazer isso. Ir para a cruz não é uma fórmula para o sucesso. E o que Jesus disse a ele? Para trás de mim, Satanás. Porque você não está pensando sobre as coisas de Deus. Você está pensando sobre as coisas do homem. Irmãos, a sabedoria divina é completamente diferente da sabedoria humana. É por isso que estamos lendo e estudando esse livro. Então vamos dar uma olhada, passagem por passagem aqui, novamente, e falar um pouquinho sobre o livro. Primeiro versículo aqui. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Provérbios é concebido como uma antologia. Antologia é uma coleção de escritos de vários autores, não somente Salomão. Todos os comentaristas, todos os autores envolvidos na redação deste livro, melhor dizer, tem muita gente que ajudou a escrever esse livro. Todos os comentaristas, estudiosos bíblicos apontam por isso. Nos versículos 2 a 5, o próprio propósito de Provérbios é afirmado. E aqui que a gente descobre o que Deus vai realizar em nós e através deste livro. No versículo 7, o lema deste livro é famosamente declarado. Vamos ler isso juntos mais uma vez. Versículo 7. Pode ir para o próximo slide. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Irmãos, eu quero que vocês memorizem esse versículo. É muito importante. Esse verso aqui, chave para o livro de Provérbios. Nos capítulos 1 a 9, basicamente, nós temos 9 capítulos dizendo por que você deve prestar atenção. 9 capítulos falando por que isso é importante. Irmão jovem, você tem que prestar atenção. Não vai com ela, não faz... E só em capítulo 10, os provérbios realmente começam. Então nós temos 9 capítulos apresentando a razão por que devemos sequer nos preocupar com a leitura desse livro. Mas em capítulo 10, os provérbios realmente começam. Vejamos isso em versículo 7, como falei. Em versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam isso. O princípio da sabedoria. Cada um de nós precisamos de um novo começo. Cada um de nós. A minha oração é que, para alguns de nós esta noite, que esqueçamos o que está puxando para baixo e abracemos a verdade da palavra de Deus esta noite. Todo mundo precisa de um novo começo com Deus e o temor do Senhor,
o temor do Senhor. E como podemos receber isso? E não é que a gente vai ganhar sabedoria e depois ter temor do Senhor. Precisamos ter temor do nosso Senhor e depois a gente vai ganhar sabedoria. Salomão indica que esse temor é como uma porta de entrada. Pode imaginar a porta aqui da igreja, né? Também é o caminho, um novo começo que nunca termina. Alguns de nós precisamos passar pela essa porta pela primeira vez. Precisamos abraçar a salvação de Jesus Cristo. Precisamos temer Cristo o suficiente para entregar as nossas vidas a Ele pela primeira vez. E outros de nós precisamos ir pelo caminho. Precisamos temer a Cristo o suficiente para permitir que Ele molde a nossa jornada, que Ele molde a nossa jornada para sermos santificados e transformados por Ele diariamente. Alguns de nós aqui estão parados próximos a esta porta. Tem gente que não entrou ainda, que não são salvos basicamente, mas tem outras pessoas que desviam. Eles estavam no caminho, mas alguma coisa aconteceu e agora eles são meio desviados. Eu quero chamar todo mundo hoje à noite de lembrar que é o temor do Senhor, que é o princípio do conhecimento. Se você quiser crescer espiritualmente, você tem que temer nosso Senhor. Temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Se você chegou aqui hoje à noite e não conhece Jesus Cristo, eu quero que você simplesmente experimente isso. Comece a temê-lo e veja o que vai acontecer. Então vamos voltar ao versículo 2 aqui. Versículos 2 a 6, essencialmente, apresentam os objetivos desse livro. Deus tem dois objetivos para nós em particular. Um é caráter profundo, e a outra é pensamento claro. Eu não sei sobre você, mas eu preciso isso todo dia, essas duas coisas. Caráter profundo é formado por ganhar a sabedoria e a instrução. E pensamento claro vem por entender as palavras e ter discernimento, que hoje em dia a gente precisa pra caramba. Como nós podemos entender o primeiro livro, o primeiro álbum, Caráter Profundo? Um comentarista, ele escreveu isso, eu achei interessante. A sabedoria encontrada no caráter profundo entende como a vida real pode funcionar bem. Sabedoria é mais do que simplesmente caminhar por o campo de futebol e esperar que o jogo vá bem, de alguma forma. Que alguns times, parece que eles fazem isso às vezes. Sabedoria elabora um plano do jogo que levar a marcar mais gols do que o adversário, porque esse plano leva em consideração não apenas as regras do jogo, mas também a psicologia, o timing, estratégia e tudo o que é preciso para vencer. Isso é sabedoria. Portanto, esse tipo de sabedoria é tanto perceptiva quanto ativa. Sabedoria perceptiva faz as perguntas difíceis sobre a vida, as questões mais filosóficas, né? Que cada um de nós devemos ter. Mas o problema é que a gente está gastando todo o nosso tempo assistindo novela ou jogando videogames, a gente não vai se perguntar essas perguntas importantes. Porque o mundo não quer, o diabo não quer necessariamente que você vai adorar dele diariamente assim. Ele só quer te distrair para não se perguntar essas perguntas bem interessantes e importantes. Perguntas como, por que eu estou aqui na terra? Qual é o propósito da minha vida? Como eu sei o que é errado e o que é certo? Para onde eu vou? O mundo quer distrair cada um de nós. De não pensar, de não se perguntar essas perguntas tão importantes. Todas essas questões em matéria de origem, moralidade, finalidade, significado, eternidade, estão relacionados com sabedoria perspicaz. Sabedoria ativa é diferente.
nos orienta a nossa conduta mais prática do dia a dia. É por isso que eu incluo essa frase prática como parte da nossa série, porque há claros conselhos que esse livro nos dá. Por exemplo, só em primeiro, eu acho que 2 ou 3 capítulos, fala, irmão, não vai com ela é prostituta. Basicamente isso. Isso não é complicado para entender, mas dá esse tipo de conselho. Sabedoria ativa. Tem tudo a ver com seu conduta. No versículo 3, nós vemos que a sabedoria é algo que é recebido. Na verdade, é um dom de Deus. E isso é difícil para as pessoas no mundo acadêmico entender. No mundo acadêmico, para eles entenderem isso. Mas sabedoria é recebido. E não é simplesmente estudando, e agora você tem sabedoria porque você tem conhecimento. Não é assim, gente. A sabedoria real de Deus é alguma coisa que é um dom. É um presente que Ele te dá, como a sua salvação, como arrependimento. São dons, são presentes que o Espírito Santo te dá. Como eu falei várias vezes aqui, você não escolheu Deus, porque você era morto em seus pecados. E pessoas mortas não fazem escolhas, né? Só Deus ressuscitou você, né? E por isso você tem a vida. Porque o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus Cristo da morte, Ele fez a mesma coisa em você. Está me entendendo? Pessoas mortas não fazem escolhas. Então, em presente a sua salvação. A minha salvação é a mesma coisa. Um presente. Sabedoria também é um presente. É o resultado em que vamos fazer o que é certo e o que é justo. Sabedoria também ajuda aqueles que são simples, aqueles que são jovens. E permite que essas pessoas tenham discrição. Por exemplo, podemos ver através de publicidade, vemos através de estratégias dos homens para nos tentar, ou para tentar fazer nós comprar alguma coisa que a gente não precisa, ou ficarmos animados sobre alguma coisa que não tem nenhum valor para nós. Isso é discrição e a sabedoria de Deus oferece isso. E pode ser que uma pessoa simples tem muito mais sabedoria do que uma pessoa que é bem estudada. Muito mais. Eu conheço gente assim. Porque às vezes, mais coisas que você tem na sua vida, acumulando, você esquece as coisas às vezes da primeira importância. Você esquece as coisas de primeira importância na sua vida. Então, no versículo 5, vemos que a sabedoria nos permite acrescentar ao nosso aprendizado. Salomão, ele não era um anti-intelectual. Quero falar um pouquinho sobre isso. Anti-intelectual. Porque, infelizmente, hoje em dia, é um pouco na moda de ser anti-intelectual, se você pertence da igreja. Salomão não era assim. Ele amou o mundo, ele adorava buscar sabedoria. Nós, como igreja, não podemos ser opostos ao intelecto e ao mundo acadêmico. Temos de abraçar a verdade em todas as suas formas, desde que seja baseada na Bíblia. Então, não permite que a igreja evangélica te diga que crescer em conhecimento e inteligência é imprudente, porque tudo que você precisa é do Espírito. É verdade, você precisa de tudo por causa do Espírito, né? E Ele nos dá sabedoria e conhecimento, porque Cristo é a própria sabedoria de Deus. Mas Salomão, ele era um homem de renascença, fascinado por tudo. Ele estudou plantas, animais, ele compôs músicas, ele sabia que tudo estava conectado com o seu Criador e, portanto, tudo é interessante. E ele, como Jonathan Edwards, viu alguma coisa chamada a glória divina à sua volta. E o que Edwards diz? Falou o seguinte: Deus criou. Próximo, por favor. Próximo. Não. Volta. Ok. Eu acho que não está lá. Mas antes disso. Deus criou as coisas mais baixas para ser sinais, para apontar
para as realidades espirituais mais elevadas. Faz sentido? Vou falar isso de novo, que Edwards às vezes é um pouco complicado de entender. Deus criou as coisas mais baixas para ser sinais para apontar para as realidades espirituais mais elevadas. O universo, então, é uma linguagem complexa de Deus, nada nele é acidental. Tudo aponta para um significado maior. As Escrituras são a chave de leitura do verdadeiro significado de todo o resto. São as próprias Escrituras que estamos lendo que vão dar sentido a todo o resto. Como já falei antes, é a palavra de Deus que valida a nossa experiência, não é a nossa experiência que valida a palavra de Deus. Nós não somos a ponto de partida. É Deus que é a ponto de partida. E a igreja deve entender isso. E infelizmente a maioria das nossas igrejas não falam isso. Eles falam que você é a ponto de partida. Mas não é assim. Não é assim. É por isso que nós somos lembrados dessa realidade em versículo 5 aqui. Que o sábio ouça e aumente seu aprendizado e que os que têm discernimento sejam guiados. Então, qual é a minha esperança? Minha esperança é não apenas que a gente cresce no temor do Senhor, mas também que nós crescemos em nosso aprendizado diário, como esse texto diz. Que sejamos uma igreja cheia de pessoas sábias, homens sábios, mulheres que têm a Escritura como nosso ponto de partida e possamos ler tudo através das lentes das Escrituras. Que tenhamos, como a gente lê em versículo 7, o temor do Senhor como nosso princípio para que possamos receber esta sabedoria que foi muito prometido por Deus para nós. No versículo 6, lemos o objetivo também. É para entendermos provérbios, parábolas. Ray Ortlund, ele falou o seguinte, eu achei isso bem interessante. Se você está pensando, ok, pastor Jay, isso é muito interessante, mas ainda não entendo exatamente o que está falando sobre. Eu quero que você imagine isso por um momento. Imagine isso. Ao chegarmos ao livro de Provérbios, estamos nos aproximando de uma comunidade de sabedoria. Um grupo de pessoas em pé, falando juntos, homens e mulheres, que são pessoas muito espertas. Muitas espertas. Sábios como Yoda, de Star Wars. E Tim Keller. Nós, iniciantes, nos aproximamos desse círculo de pessoas incríveis, o círculo de sábios. Salomão, Isaías e Paulo estão lá. Também Agostinho, Lutero, Jonathan Edwards e outros. E a gente está lá, eu sou pequenininho, ouvindo, né? Todo mundo está falando, eu estou lá, meio atrás. Começando, ouvindo a conversa acontecendo, nós ouvimos palavras, conceitos que nós não compreendemos no início, mas à medida que continuamos a ouvir, nós pegamos algumas coisas. E à medida que fazemos isso, começamos a deixar para trás a nossa mentalidade rasa de entretenimento, com suas respostas prontas, fracas, clichês, que sempre acabam nos frustrando que esse mundo oferece. À medida que ouvimos o sábio, nós crescemos. Tornamos-nos pessoas profundas também. E a última razão por isso é claro. Não é nós, não é eles. De acordo com o versículo 7, Deus está lá. Deus está nesse grupo. O sábio está deixando Deus ser Deus para eles. Por que isso? Porque todo conhecimento começa com Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O conhecimento começa com Deus e se move em nossa direção, se a gente quiser receber. Amigos, esta noite eu quero que essa série seja muito mais de um coaching das nossas vidas.
Eu quero que seja uma mudança em nossas vidas. Eu não quero que essa série seja simplesmente uma nova versão de mensagens de biscoitos da sorte com uma pegada mais crente. Não sei se é bom português, mas dá para entender. Eu quero que essa série mude fundamentalmente quem nós somos. Eu quero que o temor do Senhor o traga ao ponto de desejar que Jesus seja o Senhor de todos os aspectos de sua vida e que ela comece a dar a você grande sabedoria. E alguns de nós, hoje à noite, a gente está parada, próximo a essa porta de sabedoria, nem sequer entrar. Outros entraram na porta, mas perderam o seu caminho no caminho. Provérbios, meus amigos, nos oferece um novo começo. Eu não sei, alguns de vocês precisam disso hoje à noite. Eu sei isso. Um novo começo. Por quê? Porque é um livro do Evangelho. Porque é parte de todo o conselho de Deus. Porque Ele está nos ensinando os caminhos de Jesus. Por quê? Jesus é a nossa sabedoria. A sabedoria de Deus, a sabedoria de Jesus é diferente. Pense na cruz. Quando você olha para a cruz, você vê um homem sábio pendurado lá. Mas ele está pendurado lá porque ele te ama. Você pode desprezar ele, mas ele não vai desprezar você. Você pode estar acima dele, mas ele se humilhou por você. Olhe para ele. Pare de olhar para você. Continue olhando até que o seu orgulho derreta. E se você fizer isso, você não vai apenas adorar, você vai começar a crescer em sabedoria. Amigos, vamos fazer o seguinte. Vamos nos tornar sábios juntos. Vamos entrar nesta porta de entrada para a sabedoria. Vamos caminhar no caminho de sabedoria ao longo dessas semanas. E vamos abraçar plenamente o que o Senhor vai nos ensinar. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque Tu és bom. Obrigado porque Tu nos oferece um tipo de sabedoria bem superior que a sabedoria do mundo, Senhor. Pedimos hoje à noite, enquanto nós continuamos a adorar o Seu nome, que Tu possa ser glorificado. Pedimos hoje à noite, Senhor, se a gente tem pessoas aqui que não Te conhecem, que essas pessoas, Senhor, vão convidar você. Na verdade, vão realizar, que Tu és o Senhor, que eles precisam entregar as vidas deles a Ti. Obrigado, Deus, por tudo que Tu está fazendo em nossas vidas e em nossa igreja. Amém e amém.